Depois que eu tive o burnout, aconteceu uma coisa que me assustou muito mais do que a própria dificuldade em se concentrar ou a dificuldade em eh, executar uma função simples ali do dia a dia, né, na minha rotina. Eu simplesmente parei de ter o interesse, o desejo, o anseio, o ímpeto de trabalhar. E isso realmente mudou drasticamente a minha vida dali para frente. Vamos lá, por que eu estou trazendo esse assunto aqui para discutir com você? E a resposta é simples. Nas próximas semanas eu completo 5 anos de aniversário do meu burnout. Meu burnout aconteceu ali entre 2020 e 2021. E é, depois de todo esse tempo, e de eu ter pesquisado, estudado e me autoanalisado, né? Tem algumas questões que eu acho interessante trazer para a mesa para discutir, porque muita gente não procura ajuda nem procura informação e acaba vagando pela vida sem entender o que está acontecendo. E isso pode gerar assim diversos tipos de problema, né? Se para mim, que procurei apoio, suporte e busquei estudar para entender, foi difícil e às vezes ainda é um pouco, apesar de hoje o panorama ser muito diferente, imagina para quem está lá fora sem saber absolutamente o que se passa na cabeça da gente, por que a gente passa a ter certos padrões ou abandona certos padrões que muitas vezes eram tão bem consolidados no nosso comportamento, principalmente com relação ao trabalho. Por conta disso, eu decidi gravar esse vídeo aqui e a ideia é justamente compartilhar um pouco desse panorama. Se você for um pouco mais a fundo no assunto, você vai ver que um profissional da área da saúde mental ou até artigos que falam sobre o assunto vão colocar na mesa que o tempo de recuperação médio de um episódio de burnout varia de 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Estou falando aqui como uma pessoa que passou por isso há 5 anos e consegue observar hoje as mudanças que esse episódio, essa síndrome, né, trouxeram para minha vida. Tem coisas ruins, tristes, mas tem coisas interessantes também. Primeira questão, né? Eu era o tipo de pessoa que adorava ser identificado como o cara que me dedicava ao máximo, a pessoa que, assim, dava o meu 200% para ter meus objetivos realizados, para ter as metas alcançadas, para transformar a minha vida, a vida das pessoas que estavam ao meu redor. E logo no início ali, pós-burnout, não consegui trabalhar, não só não consegui, mas olhar para o trabalho e dizer, eu não quero mais isso aqui. E não tinha, na época, né, a ver com a função em si. Ah, não, se eu mudar de área, o interesse volta. Não. No início é de fato um desinteresse, assim, fora do comum por qualquer atividade que envolva o trabalho. Isso acontece em grande medida porque o teu cérebro ele chegou à exaustão e ele guardou um registro para ele, que é o seguinte: conexão excessiva, envolvimento excessivo, dedicação excessiva ao trabalho me levou até, vamos colocar assim com muitas aspas, a miséria, a exaustão extrema. Então ele tem um código, você passa a ter um código dentro da sua cabeça que te diz o seguinte: não vá por ali. Então a forma mais eficaz que o cérebro tem de evitar que você passe por aquele processo de novo, de estafa, de, enfim, completa falta de energia para lidar com as coisas simples da vida, ele traz esse sintoma de apatia para a tua vida, principalmente tua vida profissional. E é muito maluco isso, né? Porque imagina, tu tá ali colocando teu suor, teu sangue, tuas lágrimas para fazer um projeto acontecer e do nada a tua vontade vai embora. Vou te falar, para quem nunca teve um burnout, trabalhar sem vontade, trabalhar apático,
assim, é um trabalho que não é que dobra o nível de energia para fazer a mesma coisa, eu acho que quintuplica. É muito difícil. Então, o teu cérebro cria esse mecanismo, né? Então, no processo de recuperação, caso tu seja uma pessoa ajuizada e pare para descansar depois do burnout, as coisas vão se assentando, se organizando, tu vai entrando numa dinâmica de equilíbrio, né? Assim que eu passei por isso, eu passei ali meus 3, 4 meses sem trabalhar. Isso gerou problemas para mim, um montão de problemas. Mas eu consegui buscar um descanso físico, mental. Eu voltei a me exercitar fisicamente. Eu voltei a dar atenção a coisas que eram importantes para mim, eu não estava cuidando. Tem aqui os violões aqui do lado, eu gosto de tocar violão. Eu estava anos sem encostar nos meus violões. Então eu voltei a tocar violão, voltei a fazer uma corrida, voltei a ler sobre assuntos que não eram técnicos, né? A pegar um livro de ficção e ler. E aí as coisas foram gradativamente se ajustando até que eu consegui me recolocar, né, profissionalmente falando. Eu tinha um negócio e eu fechei esse negócio depois do burnout, durante o burnout, na verdade, durante a crise eu fechei. E aí passei por um período, me reorganizei e aí, beleza, agora é a hora de voltar para o mercado. Voltei a mandar currículo, encontrei boas oportunidades, voltei a trabalhar. No início foi extremamente difícil porque essa apatia, ela ainda era muito forte, muito, muito, muito forte. Só que com o tempo e com o esforço, a dedicação, a persistência, esse sintoma que para mim é o mais severo, é o mais cruel do burnout, ele foi se reorganizando dentro da minha cabeça e eu fui me tornando funcional de novo. E aí, para mim, a parte mais interessante, né, dessa questão toda com burnout é que ele me fez colocar o trabalho em uma prateleira diferente na minha vida, né? No meu processo de recuperação ali, quando eu voltei para o mercado, foi bem quando eu conheci minha esposa. Então, eu passei por esse processo solteiro, sem filho para criar, e eu precisava cuidar só de mim, graças a Deus. Eu não coloquei minha família naquela situação que eu tive que passar sozinho. Mas no processo de recuperação, eu conheci minha esposa, a gente se casou, eu tive ali meu primeiro filho, as coisas foram caminhando. Mas foi complexo para mim conseguir me manter fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Então, os primeiros trabalhos eu acabei perdendo. Então, teve projeto que eu consegui enxergar que eu estava sendo um peso, porque eu oscilava demais. Então, eu levantei a mão, pedi para sair. Teve projetos que eu fui demitido, porque eu oscilava demais. E, assim, em todas as situações, eu conversei com as pessoas que estavam liderando o projeto. Sempre fui transparente nesse sentido e consegui fechar os ciclos da melhor forma possível. E isso é muito importante. Se você está passando por esse processo, você precisa primeiro entender o que está acontecendo, depois buscar as ferramentas, um apoio psicológico, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, uma suplementação, uma vitamina D, né? Bastante sol é muito bom. Mas você também precisa ser transparente com as pessoas e, assim, dar o seu melhor, porque as coisas vão gradativamente se ajustando. Enfim, o mais interessante dentro dessa jornada e o que me fez parar para gravar esse vídeo aqui, além do motivo óbvio, né, que é trazer um pouquinho de informação e talvez ser aí um farol para quem está perdido no pós-burnout, é o processo de reflexão que eu acabei entrando por conta dele. Então, antes, como eu falei, né, minha vida era toda orientada ao trabalho. Eu era solteiro, não tinha filhos. Como diria minha avó, não tinha um gato para dar água, ou um pinto para dar água, como ela dizia na verdade, né?
E quando eu comecei a me recuperar, eu estava já ali iniciando a construção da minha família, e o burnout ele me deu a possibilidade de reavaliar as áreas da minha vida e como eu estava desequilibrado pro lado do trabalho. Então hoje eu consigo ter uma relação muito melhor com o trabalho. Eu continuo observando as mudanças, né, do meu próprio comportamento, meus desafios e todas essas questões, mas eu também consigo olhar hoje para o ponto positivo, que é se eu continuasse naquele trilho, ou se eu caísse de novo na besteira de colocar o trabalho como a única e mais importante coisa da minha vida, eu ia acabar num lugar muito ruim. O burnout me deu a chance de reavaliar isso. Ele meio que me forçou a equilibrar melhor os pratos. Então, hoje eu olho o cuidado com a minha família, o cuidado com a minha saúde mental e física, relacionamentos, hobbies. Por exemplo, esse canal do YouTube é um hobby. Durante anos eu quis começar isso aqui e não comecei, porque toda a minha energia era dedicada ao trabalho. Nenhum, nenhuma grande crítica ou julgamento com quem tem o trabalho como a pedra fundamental da sua vida, mas se você não tem um mínimo de equilíbrio com relação a isso, a chance de você se estrepar como eu me estrepei e tantas outras pessoas se estreparam no burnout e acabar não conseguindo nem trabalhar para pagar as próprias contas é muito grande. Então, o meu recado e a minha mensagem positiva aqui é que você aproveite essa oportunidade que Deus está te dando para reavaliar o que de fato é mais importante. Quem são as pessoas que tu ama, que tu pode dedicar mais tempo com elas, mais atenção para elas. Quais são as coisas que tu ama fazer, que tu tá adiando em nome de um resultado que alguém te disse que tu tinha que ter, ou de um bem material que alguém disse que tu tinha que ter. Equilíbrio é extremamente importante. Hoje eu posso dizer que aquela apatia pelo trabalho ela não existe mais, mas nem de longe eu tenho a mesma fissura no trabalho que eu tinha. E isso é bom. Eu quero gerar resultado, eu tenho energia para gerar resultado e eu preciso gerar porque eu sou responsável pela manutenção da minha casa e pelo cuidado à minha família. Mas o cuidado com a minha família também envolve ter tempo com ela. Quando eu era criança, meu pai às vezes viajava por 6 meses, 8 meses, 1 ano. E eu não via meu pai nesse período. Rapaz, eu não quero isso para meus filhos. Eu amo meu pai é uma referência gigantesca na minha vida. Mas eu não quero estar tão distante da minha família, de modo que eu não veja meus filhos crescer, eu não possa dar orientação para eles, educar eles, eu não possa me divertir e curtir o processo de crescimento deles. Então, fica aqui o meu recado para você. Se você teve burnout, respira, se cuida, procura ajuda, acho que é o mais importante. Compartilha o que está passando, o que está se passando com as pessoas ao teu redor, porque elas podem te ajudar. Mas ninguém pode te ajudar tanto quanto você. E aproveita esse momento para reavaliar. Se tu chegou nesse ponto é porque tu pesou um pouco a mão em uma área da vida e a vida não é feita só disso. Você pode continuar sendo uma pessoa funcional, dedicada e que bate bons resultados sem jogar a tua vida numa vala por conta disso. Bom, se tu chegou até aqui, eu queria te agradecer, te pedir que curta esse vídeo, que comente se você concorda, se você discorda, o que você está passando aí, se você está passando por esse processo. E se inscreva no canal para mais vídeos. Pretendo falar mais sobre esse assunto aqui em outras oportunidades,
mas essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê mais uma vez na próxima semana.